Júlia, você já colocou lá? Ok, sim. Tá, Eu acho que foi, né? Tá aqui. veio sim. Só me confirma se foi direitinho, professor. Veio, tá aqui. Ah, tá. Na turma da noite, a gente teve um grupo apresentando o mesmo artigo. E aí, o que eu achei legal é que foram três homens apresentando o artigo. E é um artigo que basicamente fala de mulheres, né? Você imagina. É, Se pra mim já vai ser difícil, imagina pra homem. mas sim, eles apresentaram super bem e tiveram cuidado, né? Mas é complicado, É, porque não tem um lugar de fala, né? pois é. Vamos ver se colocaram mais. Hoje nós temos o 15 e o 16. Os dois se complementam, inclusive. O pessoal sumiu. Não, tô aqui. Mayara, você vê como que pode a Bia falando que ela não é exagerada, pessimista. Você pode. Ela é tranquilinha. Ela é um verdadeiro namastê humano. Eu acho que ela é o Namastreta. oposto do Namastê. Namastreta. Namastreta. Ai, isso é muito Professor, engraçado. e por incrível que pareça, eu tô bem calma. É estranho isso, mas eu tô bem tranquila. Acho que é porque eu consegui, né? Pelo menos eu consegui me adaptar a esse método. Aham. Então, eu tô bem tranquila mesmo, assim. Não vou dizer que é 100%, tudo bem. Não, às vezes eu tenho meus momentos de desespero achando que vai tudo dar errado no trabalho, claro. Mas eu tô bem mais tranquila do que eu sou normalmente. Sim. Eu acho que você tá um pouco mais calma mesmo. Não sei o porquê. É até É estranho, estranho, né? mas não é a Mayara que a gente conhece. Mas tá bom, eu acho que é isso. Eu acho que não adianta a gente se desesperar, não adianta. Já tá tudo tão caótico, sabe? Se a gente fosse desesperar, a gente, sei lá, morre. É, Morre de qualquer pois jeito, é. do coração ou de corona. E Ou aí, do por exemplo, eu acho que a gente tem que ver, assim, por exemplo, hoje, cara, o dia tá lindo, né? Vale a pena dar um passeio no parque, na praia, né? Se a gente não tivesse no corona. Não tá É, aquele sol de hoje eu só pensei rachar, na tá um praia. clima agradável. Hoje eu pensei- É igual aquele meme, professor. Hoje eu só pensei na praia umas 87 vezes. Nada demais. Eu gosto daquele assim, oba, sexta-feira é feriado. Droga, eu vou ficar em casa de novo. Tô de quarentena. Opa, tô de quarentena. Assim, eu não. Claro, eu sinto falta de sair também. Mas não me incomoda ficar em casa. Acho que o pessoal que tá ligado em signo, coisa assim, eu sou taurino, taurino parece que gosta de ficar em casa, não sei porquê. Ah, beleza. Então, assim, Professor, eu vou te falar uma coisa. Eu já vivia em quarentena na minha vida normal. Eu só saía mesmo pra, tipo, ir pra faculdade e saía, tipo, um ou dois finais de semana no mês, que era coisa rara. Mas eu já vivia em quarentena já, na minha vida normal. não, tem coisas que não mudam tanto. O problema é o cara que sai todo dia, que faz um monte de coisa fora.
Aí realmente sente mais falta. Inteiro fora. Ou então, Quando eu assim, trabalhava, eu passava o dia inteiro fora. o que também tem muita gente sentindo, por exemplo, uma pessoa que trabalha e ele tem filho, aí filho fica na creche, na escola, o dia inteiro e tal. E aí hoje está numa situação que está o dia inteiro com o filho ali, tem que trabalhar e o filho está em casa, e isso é complicado. Porque filho geralmente, dependendo da idade, demanda muita atenção, né? Exatamente, é muito Aí ruim. essas pessoas devem estar desesperadas. A professora que trabalha comigo no núcleo 1, ela fala, cara, eu preciso voltar a trabalhar fora, porque em casa não dá mais. Aqui eu tô tendo jornada Sim, a tripla. pessoa se acostuma, a pessoa surta, a É, pessoa surta real. Quando eu trabalhava, eu ia para a faculdade, aí da faculdade eu ia para o trabalho, aí tipo, chegava em casa 9 horas ou 10 horas da noite, sabe? Eu aham, ficava realmente o dia inteiro fora de casa. é. Não, Mas eu fui demitida, aí eu já estava de quarentena mesmo, já estava tipo, em isolamento. tá, mas aí tá, agora tá na hora de você aproveitar a oportunidade de trabalhar com a Mainô lá para desenvolver a relação sua com a empresa. Pô. É verdade, professor, É, verdade. vai que. Concordo. Ah, professor, eu tô querendo, né? Não, mas não quero criar expectativas com medo de ficar triste, Não, mas. não cria expectativa até porque a gente não sabe se tem vaga aberta, né? Pois é, ainda mais agora com esse bagulho de corona. Sim. É, então, mas eu acho interessante vocês conversarem com as pessoas das empresas, justamente para as pessoas saberem quem vocês são, lembrarem de você. Isso é importante, né? Chamar a atenção da pessoa, de alguma forma. Para a pessoa lembrar de você quando tiver uma vaga. Pode ser que Verdade. não tenha agora, mas depois. Pessoal, quem vai apresentar o artigo a 15 já está aqui, o 16 que está faltando. Ninguém postou lá. Deixa eu ver aqui no portal. Ninguém se manifestou. Yasmin Bia. Yasmin está online. Bia. Está escutando, Bia? Bia. Acho que a gente pode começar. Vamos começar pelo 15 e depois a gente volta. Aqui, modo de apresentação vai ficar melhor. Vou fechar meu vídeo aqui, gente. Pronto. Todo mundo está vendo a tela inteira? Sim, dá pra ver. Tá. Então, meninos, quando quiserem, podem começar. Então, gente, o nosso artigo é sobre a igualdade de gênero está ao nosso alcance. É, esse artigo eu achei muito interessante e, como eu até estava conversando com o professor antes de começar a aula, eu, como mulher, falar disso já é muito difícil, sabe? Enfim, esse artigo foi publicado em dezembro de 2019. Eu preferi colocar esses dados antes, porque são dados muito fortes, assim. Eu, pelo menos, eu achei dados muito impactantes. E para vocês já terem ciência de tudo que a gente vai falar, é muito recente. Enfim, essa mulher que está aí na capa é a Rose de Riverter. Eu não sei falar, né, em inglês. Mas Rose de Riverter. A autora começa o artigo falando que em janeiro de 2010, essa mulher, essa Rose de Riverter, apareceu uma reportagem numa caixa de correio que anunciava em tom de vitória.
Numa época que o mundo tem poucos motivos para comemorar, tem um motivo maior. Nos próximos meses, as mulheres serão mais de 50% da força de trabalho americana. Essa mulher aí, essa Rose de Riveter, ela é um ícone que representa as operárias da indústria de armamentos da Segunda Guerra Mundial. Vocês provavelmente já devem ter visto ela por aí, né? Essa foto. E na revista, e se vocês lembrarem dessa mulher, vocês vão ver que ela tem aquela frase, we can do it, que significa nós podemos, né? Só que na revista estava escrito, nós conseguimos. E a grande razão desse artigo é a Melinda, né, que escreveu, ela questionou que se realmente a gente conseguiu ou se essa comemoração é prematura. Então, durante a nossa apresentação, a gente vai entender mais ou menos o ponto de vista dela. Pode passar, professor. A gente achou importante colocar um pouquinho da autora, porque, como eu falei antes, as informações são muito impactantes. E quando eu estava lendo o artigo, eu falei assim, nossa, mas ela fala tanta coisa, quem é ela, sabe, para falar isso? Ela faz alguma coisa para mudar? Porque ela fala muita coisa dando a entender que tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, mas, tipo, quem é ela? E aí eu vi que uma profissional, que ela é de tecnologia, né, mãe, dona de casa, e co-presidente da maior entidade filantrópica do mundo, defensora de mulheres e meninas. Ela, além disso, ela é esposa do Bill Gates. Eu só descobri isso porque eu pesquisei, porque eu nem me liguei o sobrenome. E eu fiquei pensando, nossa, pelo menos uma reflexão pessoal minha, né? Nossa, a mulher já tem dinheiro, sabe? Tipo, ela poderia ficar muito bem na zona de conforto dela e ela tá lutando pelas mulheres, sabe? Eu achei isso muito interessante. E, assim, de alguma forma, essa mulher já ganhou minha admiração. Então, eu achei muito importante colocar a autora, até porque eu acredito que daqui a alguns anos a gente vai ouvir o nome dela, de alguma forma, né? Porque ela tá fazendo muita coisa para poder inserir as mulheres no mercado, para poder mudar esse mundo feminino no mercado de trabalho. E ela tem uma empresa, essa Pivotal Ventures, né? Que essa empresa, ela cria oportunidades para as mulheres até 2030 mudarem a sociedade, assim. A sociedade que eu digo assim, o mercado de trabalho, as mulheres serem inseridas no mercado de trabalho. Então, eu acho muito importante o trabalho dela e por isso que eu coloquei aí, para vocês verem quem está falando tudo isso que a gente vai apresentar, né? É uma pessoa que realmente tem influência, tem conhecimento para falar tudo isso, tem credibilidade, né? Pelo menos, eu acho. Então, pode passar, professor. O objetivo do artigo e o objetivo do trabalho dela deve ser expandir o poder e a influência das mulheres na sociedade, como a capacidade de tomar decisões, controlar recursos e construir visões. Então, esse é o objetivo geral, né? E aí eu achei importante colocar essas fotos. Ela com Bill Gates aí, né? Como vocês podem ver, fazendo alguma ação social e ela ajudando as mulheres, né? Aí eu realmente desconheço, eu não consegui achar, né? O que era por que ela estava ajudando as mulheres aí na segunda foto, mas mostra mais ou menos o trabalho dela. Pode passar. Mariana? Oi, é porque eu tô aqui falando achando que o negócio... Ai, Deus. Então, bom dia, gente. Então, como a Júlia falou, né? O tema do trabalho é sobre se a igualdade de gênero está a nosso alcance. E então a gente trouxe alguns dados para vocês. Por exemplo, hoje em dia, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, ainda faltam 208 anos para que as mulheres assumam a força de trabalho em cargos públicos nos Estados Unidos. Ter uma igualdade um pouquinho para a gente chegar ao nível dos caras, falta ainda 8 anos. Para a gente não, né? Para o pessoal dos Estados Unidos.
208 anos. E, tipo assim, cara, se você for olhar, é muita coisa. No Canadá são 51 anos e no Reino Unido 74 anos. Hoje, as mulheres elas ainda são somente 49,8% da força de trabalho agrícola. Ou seja, cara, tipo, é muito pouco comparado ao tanto de homens que tem, que já estão no mercado, que já tem, como eu posso dizer, que já tem a carreira estabilizada. As mulheres ainda falta muito para chegar a esse patamar, né, a esse nível. E principalmente as mulheres pobres, negras, lésbicas, transexuais, que sofrem mais com isso. Que são uma parte no artigo que diz que acho que são 50, sei lá, 85% das sofrem assédio sexual. Gente, sexual é uma parada, tipo, muito, muito pior. Assédio moral é muito ruim, mas o assédio sexual é muito pior. Você achar que a mulher é só um objeto sexual é, tipo, muito triste. E, infelizmente, é isso que acontece. 85% das mulheres são esse tipo de assédio. Pode... Uma pergunta para vocês. Quando vocês escutam a palavra poder e influência, vocês associam essas palavras a quem? Se vocês tivessem que me dizer um personagem de um filme, vocês me diriam quem? Uma mulher? É muito raro a gente pensar numa mulher como sinônimo de poder e influência. Normalmente a gente pensa, se você for pensar em poder, as meninas, por exemplo, pensam que num Christian Grey de 50 tons de cinza, riquíssimo, super bem sucedido. Bolsonaro. Eita, Bolsonaro é ótimo. No meio do nada, Bolsonaro. Do nada. Ai, Deus. Então, a Melinda acredita que muitas das vezes essas palavras não são associadas às mulheres. Quando a gente pensa em poder e influência, a gente sempre vê esses personagens de filme, né? De sucedido. Às vezes, por filmes, são sempre homens. O único filme que eu consegui pensar foi aquele O Diabo Veste Prada, que eu achei a Melinda também o nome dela, que ela é tipo, ela é o nome de parte da moda, e mesmo assim continua sendo branca. Não tem filme de uma mulher negra assim, bom, não que eu me lembre. Pode avançar, professor. Aí agora eu vou falar algumas estratégias que ela fala, né, no artigo, que como que a gente pode mudar isso, né? A primeira é derrubando barreiras. Mas fica o primeiro questionamento. Vocês acham que a igualdade de gênero são escolha das próprias mulheres? Pergunta para a turma. É para responder, gente. Ei, gente, foco aqui para dar uma moral. Igualdade de gênero é uma escolha das próprias. As mulheres decidem se elas. É uma construção social que a gente tem. Né? Vai lá, Julinha. Quer falar? Então, porque ela fala que a desigualdade de gênero são escolhas das próprias mulheres, como se elas mesmas se auto-sabotassem. Porque foi isso que a Mariana falou. A história mostra coisas diferentes. E ela, no artigo, dá o exemplo da mãe dela, que não foi para a faculdade e nem seguiu uma carreira. E ela, né, como eu falei anteriormente, ela seguiu uma carreira e também teve estudo, né? Foi para a faculdade. Da mãe. Mas vocês acham que isso seria uma escolha apenas da mãe dela? Uma das formas de a gente derrubar essas barreiras em relação às mulheres foi aquilo que a Mariana falou. A gente refletir que no cinema e na televisão as mulheres têm uma probabilidade menor de serem retratadas como profissionais empoderadas, sabe? Líderes, enfim. Que geralmente muitas personagens femininas, né, da televisão são
secretárias, né? Se vocês já viram algum filme que tem secretária assim, homem, é muito difícil. A maioria das vezes são mulheres, secretárias de homens, sabe? Então, e a explicação que sempre foi dada pra gente é que o mundo sempre foi assim, sabe? Realmente é algo estereotipado da sociedade, sabe? A gente não para refletir essas coisas, assim, é isso e pronto, sabe? E aí, todas essas informações que a gente acaba vendo, né, na televisão, nos filmes, influenciam a forma que a gente enxerga o mundo, sabe? É como a gente nos enxerga e como enxerga os outros, né? Até inconscientemente. E aí eu vou falar um pouquinho sobre essa lei que eu achei muito, muito interessante, que é a Lei Título 9, né? Ela foi aprovada em 1972, então é uma lei recente, né? Digamos assim. E ela teve um alto impacto na vida das americanas. Essa lei é um marco legal sobre direitos civis que proíbe a discriminação de homens e mulheres por instituições educacionais financiadas pelo governo federal, que lá nos Estados Unidos são praticamente quase todas as instituições. Né? Então, assim, antigamente, antes dessa lei, os programas de pós-graduação em áreas como direito, medicina, engenharia, eles tinham uma cota para limitar o número de mulheres que eles admitiam nesse curso. Então, como resultado disso, obviamente, poucas mulheres se tornavam advogadas, médicas, engenheiras, mas isso não acontecia porque as mulheres não queriam, mas porque as políticas, né, discriminavam as mulheres para que elas não fizessem, elas se sentiam inferiores, né, porque poucas eram admitidas, né, nesses cursos. Então, isso mudou muito. Né? Hoje em dia, mais que triplicou o número de mulheres graduadas nessa área nos Estados Unidos, depois dessa lei. E aí, outra coisa que eu achei legal é que eu pesquisei no Google, né, essa lei, e aí teve muita coisa relacionada ao esporte também. O esporte americano mudou muito. Se alguém tiver interesse em pesquisar, mudou muito depois dessa lei. Então, assim, eu achei muito interessante. E aí, também, outro tópico que eu quero abordar é como que a indústria, né, falando disso, dessa lei e a desigualdade, afinal, como a indústria pode mudar isso, sabe? Lá no artigo ela fala que um estudo recente descobriu que com 6 anos de idade, a criança já tende a adivinhar que uma história de uma pessoa muito inteligente é sobre um homem, não sobre uma mulher. E automaticamente, para as mulheres, o pensamento fica como se essas carreiras fossem menos acessíveis, né? Mas estudos também descobriram que é possível abalar essas normas, de forma que as mulheres possam ser expostas a anúncios que retratam elas em funções que têm cargo de liderança, por exemplo. Então, eu acho que se a gente mudar o estereótipo, não só dos filmes, enfim, tudo que a gente vê na televisão, novelas e tal, botar propaganda de mulheres empoderadas, sabe? Líderes, mulheres com cargo assim, alto, né, nas empresas, mostrando que são importantes, influentes, de repente a gente pode mudar isso, sabe? Mostrar que as mulheres podem ser capazes, a gente olhar e se identificar com elas, sabe? E em relação ao assédio sexual, a Mariana até já abordou esse assunto, né, antes, mas eu vou falar um pouquinho mais a fundo. 85% das mulheres sofrem assédio ao longo da sua vida, né? Enfim, isso faz com que impeça a mulher que dê continuidade às suas atividades, que muitas vezes são imprescindíveis para o avanço profissional delas. Então, você imagina as mulheres serem assediadas no trabalho, de repente, pelo seu chefe, pelo colega de trabalho, e a mulher precisa daquele emprego, sabe? Aquilo é o sustento dela. É óbvio que isso vai abalar psicologicamente ela, mas será que ela vai abandonar o emprego por conta disso, sabe? É um questionamento que a gente pode assim, refletir, porque é muito difícil isso acontecer. Muitas mulheres, infelizmente, acabam se submetendo a isso porque é o ganha-pão delas. Ela tem filhos, tem que sustentar a família, sabe? Então, vou dar um exemplo aqui que a Melinda deu no artigo, né?
muitas mulheres trabalham todos os dias em ambientes bem mais arriscados, né? Como, por exemplo, a garçonete do restaurante, que depende das gorjetas. E, assim, não pode ofender o cliente, mesmo que ele se insinue, faça um assédio, né? Não só sexual, mas também moral, né? E garçonete que vai ofender o cliente para perder o emprego, né? Por exemplo, uma massagista, né? Que se vê sozinha com um cliente agressivo, a trabalhadora rural, que tem o status de imigrante, sabe? Que ainda tem muito preconceito em relação a isso. Enfim, inúmeros fatores. E é muito triste isso, mas infelizmente é a realidade. E também, outra coisa que eu posso agregar nessa informação é em relação à dupla jornada, né, dessas mulheres. Porque, geralmente, as crianças americanas saem da escola por volta das 3 horas da tarde. E, assim, e não só lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, os pais, na maioria das vezes, só conseguem deixar o trabalho a partir das 5 horas da tarde. E isso, realmente, é um exemplo de como a nossa sociedade é baseada na premissa que o pai que sai para trabalhar para ganhar o pão, né? E a mãe que fica em casa cuidando dos filhos. Então, a mãe tem liberdade de buscar o filho na escola a hora que terminar a aula, sabe? E agora, hoje em dia, a maioria das mulheres nos Estados Unidos trabalha em período integral, né? E ainda gastam cerca de 2 vezes mais o tempo cuidando das crianças do que os homens, sabe? Então é isso que eu queria falar em relação à dupla jornada. E é muito importante que as empresas entendam isso, sabe? Que possam mudar as normas do trabalho para que os funcionários, as funcionárias, né, se sintam à vontade de usar esse para cuidar das crianças, sabe? De ter um tempo a mais, de se sentirem confortáveis, de realmente, de repente, parar as atividades por um tempo do dia, de repente sair um pouquinho mais cedo para poder cuidar da criança, e depois, enfim, se sintam à vontade para isso, sabe? Porque a empresa dê liberdade para as mulheres nessa dupla jornada, que a empresa entenda isso, né? Na verdade. Aí, professor, pode passar. Aí a gente lembrou, né? Enfim, tem inúmeros exemplos de mulheres negras que tinham tudo, assim, pelo que a gente fala. Na verdade, não é meu local de fala, né? É uma coisa que eu tô falando baseado no que eu li. Mas até depois eu queria pedir a opinião, né, dos colegas, porque é muito difícil falar disso. Teve o caso da Maju, que foi uma jornalista negra que sofreu ataques preconceituosos, né? Foi até recente isso, eu acredito que todo mundo lembre. E ela é uma mulher que eu acredito que as crianças, né? Principalmente as crianças negras hoje em dia, assim, de repente, até de comunidade que acham que não tem futuro, né? Porque tem muito isso, né? Enfim, tudo que eu falei. E ver ela como exemplo na televisão, sabe? Então, eu acho isso... foi realmente ela deve ter sofrido muito, né, com esses ataques racistas, imagino. Mas ela realmente é um exemplo, né, para as pessoas. Ela está lá no maior jornal do país, né, o Jornal Nacional, e ela está realmente mostrando que sim, que uma mulher negra pode chegar até lá, sabe? E outro exemplo, né, também foi ontem a questão do Big Brother. A Thelma ganhou, e eu acredito que não só para as mulheres negras, ela era adotada, tem uma história de vida bonita, enfim, é muito batalhadora. E assim, também é um exemplo disso, sabe? Ela é uma médica e teve a visibilidade no Big Brother, no caso, né, na televisão. E eu acho que não só também para as mulheres negras, mas também para todas as mulheres, principalmente as crianças que sonham em ser médicas, sabe? Mostrar que realmente tem como chegar lá, entendeu? Que não é impossível, que a mulher pode chegar até profissões assim, né? Como eu falei anteriormente, médica, advogada, engenheira, enfim. Pode passar. Oi, voltei. Oi. Eu esqueço, eu aperto a bagaça aqui para não atrapalhar. Então, eles levantam uma questão nessa segunda estratégia que ela fala de como pode mudar essa situação toda. E o que ela levanta nessa segunda estratégia, que é o avanço acelerado da carreira,
por que a gente vai começar focando em apenas alguns setores, ao invés de tentar fazer com que as mulheres cresçam em todos os setores ao mesmo tempo? Depois de realizar uma pesquisa, depois de ela fazer uma pesquisa, ela afirma o seguinte, que são 6 setores prioritários. Esses setores foram criados por homens para homens. Os setores prioritários são abordados, né, no artigo, que o artigo fala, são os setores públicos, né, os setores de tecnologia, que a Júlia até falou, que as crianças normalmente de 6 anos, né, normalmente são os meninos que têm acesso mais aos videogames, então as meninas acabam descobrindo um pouco mais rápido do que as meninas, né? Os meninos normalmente descobrem que gostam mais da tecnologia mais rápido que a menina, enquanto o menino tá jogando videogame, a menina tá brigando de Barbie. Então é muito mais fácil ir pro lado da moda do que ir pro lado da tecnologia. Serviço público, tecnologia, academia, mídia, investimento e empreendedorismo. São esses os setores que ela aborda no artigo. Mas como a gente faz as mulheres avançarem de uma vez nesses setores, né? As empresas desses setores argumentavam o seguinte, que não as mulheres porque elas não eram qualificadas. Justamente, né, um dos exemplos do artigo é esse. 19% das mulheres formadas em ciências da computação é somente isso, 19% das mulheres. A autora acredita que, a Melinda, né, acredita que esses casos precisam ser mudados, óbvio. Para mudar isso, é preciso criar uma sociedade para as pessoas de diferentes origens, para que todos tenham acesso aos canais, né, as mesmas formas de ensino, só que diferentes formas, que é o caso desse exemplo que eu dei dos a autora fez parceria com algumas empresas, né, com líderes de algumas empresas de tecnologia. Ela realmente, cara, a Melinda ela conseguiu realmente conquistar a admiração da gente. Ela teve essa iniciativa de conversar com os líderes, né, das empresas de tecnologia, e a ideia dela era dobrar a quantidade de mulheres negras e indígenas que se em ciência da computação até 2025, né? Em 2025 a gente procura de novo para ver se ela conseguiu. Um outro setor muito importante, né, que ela priorizou é o setor político, e alarmantemente no mínimo 60 anos eles alcançarem a igualdade no Congresso. Mas veja bem, não é que as mulheres não ganhem as eleições, normalmente não chegam nem a se candidatar. 24% dos cargos só são ocupados pelas mulheres no Senado, na Câmara dos Deputados e tal. E a Melinda diz que investir em organizações que ensinam essas mulheres na política pode ser positivo para melhorar esse número. Então a gente tem que ver bem. Voltando lá ao exemplo da parte 1, né, da estratégia 1, de dizer, será que se auto-sabotam? Eu acredito que não são as mulheres que se auto-sabotam, mas a gente vive numa sociedade que já está assim há tanto tempo que as pessoas acabaram entrando numa zona de conforto, mas acabaram acreditando que aquilo ali é o certo, que aquilo é a realidade. E se as pessoas incentivarem mais umas às outras, que sim, elas podem, que sim, deve estudar, que sim, você pode construir uma carreira, a gente precisa derrubar essas barreiras, por isso que ela coloca isso como estratégia número 1. A gente precisa derrubar essas barreiras para as pessoas entenderem que isso não é uma regra. Você não precisa só criar seus filhos, você não precisa ser só dona de casa. Você pode se candidatar a um cargo no governo, conseguir ganhar. E aí sim, a gente chega na segunda estratégia, vai chegar, sabe? Aí sim as mulheres vão ter a frente, vão ter a fala. Avançar, professor. Bom,
Obviamente, né, eu sempre trago exemplos externos. Esse, na verdade, eu não sei se vocês já viram. Esse é um filme maravilhoso, que conta a história lá de 60, Estrela do Tempo, que conta a história de 3 mulheres negras. Nessa época era a época da segregação. E o filme retrata a época da corrida espacial, né, dos Estados Unidos, a mandar o primeiro homem ao espaço. Não é enviar o primeiro homem à Lua, não. É ao espaço, só sair mesmo. E durante a Guerra Fria, né? E, cara, pra quem sabe, a época da segregação era uma parada muito triste. Nesse filme, eles mostram, assim, o banheiro diferente. Primeiro que os líderes, né? Os tops na empresa eram somente homens e brancos. As mulheres que tinham no filme, as brancas, eram as secretárias, 2 homens, e as mulheres eram a parte mais rolezinha, né? Claro que essas 3 eram diferenciadas e participavam de um grupo de mulheres diferenciadas, porque, cara, elas eram extremamente inteligentes. Porém, elas não tinham a oportunidade de falar pro cara. Elas sabiam, entendiam, tipo, dar a opinião delas para ajudar na espacial. Então tinha, tipo assim, elas sofriam humilhações de, tipo, ter um banheiro exclusivo para elas e na porta do banheiro para pessoas de cor. O café delas, a cafeteira dos caras, né, dos brancos, eram maravilhosas, lindas, com café fresquinho, quentinho, e a delas era uma chaleira com café frio, feio, e café para pessoas de cor. Então, tipo, a discriminação era muito grande. Eu acredito que só nesse filme retrata isso, mas em todas as épocas, tudo que a gente for falar sobre segregação, fale sobre isso, que é uma parada realmente leva a gente a pensar em outras coisas. É muito mais triste do que, enfim, coisas que, graças a Deus, foram mudadas. Ainda tem, mas não tanto quanto. Enfim, para quem já assistiu o filme desse assédio, e a personagem do meio, eu tinha anotado o nome dela e esqueci. A do meio da imagem. Foi ela, através dos cálculos dela, que eles conseguiram enviar o primeiro homem ao espaço antes da Rússia. O chefe, tipo, detestava ela, porque achava ela uma intrometida. Não dava oportunidade. Portanto, a corrida, né? Foi levando mais tempo. O que poderia ter levado menos tempo para enviar o homem, levou mais tempo, porque ele não teve a oportunidade de ouvir ela, pelo fato de ser mulher e por ser negra. No final, ele calou a boca, né? Teve que calar a boca, porque ela foi, tipo, era um quadro enorme no filme, mostra a cena, era um quadro enorme, que tinham várias contas para fazer, e todas as contas que eles faziam para enviar, né, o foguete lá com o homem, dava errado. E aí ela falou assim, tipo, ela pediu a oportunidade várias vezes, e quando ela conseguiu a oportunidade, ela lotou o quadro com os cálculos. No final, ele, tipo, viu, falou assim, não é possível que a conta que ela fez sabe? E eles conseguiram por conta dela. Então, acho isso muito importante. É uma história muito legal. Na verdade, não. É de Você pode me ligar daqui a 1960, uma né? hora? Retrata a história de 1960, ou seja, foi bem antes Tá bom, obrigado. da lei, que a lei foi em 1962, 72, quer dizer, 72, isso. E então, tipo assim, cara, é uma mulher que estudou muito, ou seja, ela deve ter enfrentado barreiras enormes para conseguir a formação dela. Enfrentou, tipo, muito preconceito, e no final foi uma mulher de extrema importância. Eu acho que é isso que a gente tem que entender, que mesmo difícil, se a gente não lutar, a gente não chega a lugar nenhum. E realmente as barreiras são muito grandes, mas a gente precisa quebrar e derrubar elas. Vai, prof, pode passar. Bom, peraí, deixa eu voltar aqui para as minhas anotações. A estratégia é amplifique a pressão externa. Como fazer isso? Deixa eu... Aí no tá escrito: pressão de acionistas, consumidores e funcionários
pode tornar o objetivo das duas estratégias anteriores em resultados. Como? Aí tem 3 tópicos, né? Acionistas, consumidores e funcionários. Os acionistas, o poder de barganha. Os consumidores, o lucro. E os funcionários fazem a empresa funcionar. Mas, cara, o que tipo, isso tem a ver com o artigo? Então, vamos lá. Qual é a função dos clientes nesse papel, nessa luta? Não. Os acionistas, eles podem usar o poder deles de barganha, o voto deles com os investidores para fazer com que a empresa adote medidas de mudanças radicais, como melhorar essa questão da igualdade de gênero. Tipo, eles podem falar, se você não contratar mais mulheres, eu não vou mais investir, não vou mais colocar, não vou mais conversar, não vou fazer mais nada. Os clientes, né, os consumidores, eles sempre foram os donos da empresa. O que é uma empresa? Cliente. Cara, não é nada, tu vai falir. Se não tem cliente para comprar, tu fale. E hoje em dia, a gente sabe que os clientes hoje em dia as pessoas sabotam muitas empresas. Por exemplo, se alguém tem empresa de cabelo aí, se hoje em dia, de creme de cabelo, se hoje em dia uma empresa de cabelo só produz creme de cabelo para ser cabelos lisos, cara, as pessoas vão cair matando em cima da empresa. Vão falar, não compro mais. A imagem da empresa, a reputação, ninguém vai comprar mais ali. Então, os clientes têm um papel muito importante. Se os consumidores veem com bons olhos que aquelas empresas estão levantando a bandeira da igualdade de gênero, que elas estão levantando a bandeira para as mulheres trabalharem mais e tal, cara, tipo, as pessoas vão incentivar, aquilo ali vai fazer a empresa crescer. E os funcionários, que é uma parada que é um exemplo que vai dar mais pra frente. O artigo até, no próximo artigo até fala da paralisação que o Google teve por conta do assédio moral. Cara, os funcionários, eles representam um papel, assim, extraordinário. Se você tem na sua empresa, você contrata funcionários bons, pessoas boas, essas pessoas não vão aceitar o errado. Essas pessoas vão ver as coisas erradas e vão compactuar com aquilo. E foi isso que aconteceu no Google, né? Na Google. Os funcionários fizeram uma paralisação por conta das alegações que tinham de assédio moral. A Júlia vai falar um pouquinho sobre isso. Pode passar, professor. Então, esse caso, o autor até cita no artigo, a gente pegou do artigo, né? E eu fui pesquisar um pouquinho, né, mais sobre isso, e aí, na verdade, é isso mesmo que a Mariana falou. Cerca de 20 mil funcionários em 50 cidades participaram das paralisações, forçando a empresa a reavaliar da forma como lidava com as alegações de assédio sexual e moral. Porque o que aconteceu, na verdade, o Google concordou em pagar 135 milhões de dólares para 2 executivos, né, de alto escalão, né, de poder de liderança da Google, que deixaram a empresa depois de serem acusados de assédio sexual e encobrirem as razões para suas saídas, né? Então, assim, a Google meio que concordou com isso, sabe? De pagar mesmo sabendo que esses 2 executivos praticaram assédio moral e sexual. E isso provocou um alerta sobre a questão de igualdade de gênero e assédio, né, no Vale do Silício, que é onde a Google está. Então, assim, o mundo da tecnologia emprega isso que a gente estava falando, né? Emprega uma relativa escassez de executivos do sexo feminino e uma pequena fração do dinheiro deve ir, né, assim, para uma empresa liderada por mulheres, né? As pesquisas indicam isso. Que deve ter um investimento maior nessas empresas lideradas por mulheres e um investimento maior também nessa questão de conscientização dos funcionários em relação a isso, né? Porque isso também tem a ver com aquilo que eu expliquei anteriormente, a questão das mulheres sofrerem assédio, né? 85% das mulheres já sofreram assédio sexual e que realmente elas não podem ficar caladas, elas não podem aceitar. Então, os funcionários realmente têm que se mobilizar. Eu acho que não tem que ficar com medo. Tipo, a Google, que é uma empresa grande, sabe? Tem um grande poder e aconteceu isso. Eu acho que serve como um exemplo pra gente. Enfim, quem quiser saber um pouquinho mais, tem uma reportagem na revista Exame, também muito boa, tem na Globo. Esse caso foi bastante repercutido e foi um caso bem recente, se alguém tiver interesse. Pode passar, professor.
Então, aí para finalizar, no início do artigo, eu não sei se eu consegui me expressar bem, a Melinda começa falando que ela recebeu uma revista, né, na casa dela, com a foto daquela mulher, da Rose, né, que faz o músculozinho, né, que todo mundo conhece, já viu essa foto. Mudando de nós podemos, né, we can do it, para nós conseguimos. E ela achou isso muito prematuro. E eu espero que a gente, né, tenha conseguido expressar durante a nossa apresentação a forma que ela vê isso, o motivo que ela achou prematuro, né? Porque assim realmente são informações muito, pelo menos para mim, né? Foram informações muito impactantes e eu fiquei relendo e relendo, pensando na melhor forma de conseguir passar isso, né? Explicar isso da melhor forma e inclusive a pesquisa sobre ela ajudou muito a entender a forma de ver, né? Eu depois que eu li o artigo e pesquisei sobre ela, quando eu li de novo, eu entendi muito melhor. Então eu espero que a gente tenha conseguido passar isso para vocês, a visão dela. E ela termina o artigo falando: essa é a nossa chance. E se aproveitarmos a oportunidade, talvez a próxima vez que a Rose apareça na caixa do correio anunciando conseguimos, ela esteja certa. É isso, gente. Eu espero que, mais uma vez, que a gente tenha explicado da melhor forma, porque são muitas informações muito impactantes, né, gente? E isso. Que isso? Cadê os aplausos? Uhul! Parabéns. Obrigada. Foi muito bom, meninas. Muito legal. Muito show. Não é? Eu achei. É uma discussão que, assim, é muito importante de a gente ter, porque é um tema que ainda é problemático, ainda é taxativo em alguns lugares, ainda é tabu em alguns lugares. Então a gente precisa discutir isso, né? Até o próximo artigo vai complementar. Eu até não vou fazer nenhum comentário agora a fundo para a gente trabalhar os dois artigos juntos, que eu acho que vai ser melhor. Mas aí eu já deixo o questionamento para a turma, para a gente ter o debate no final da outra apresentação. Por exemplo, o cenário que as meninas trouxeram agora é o cenário analisado a partir de uma ótica norte-americana. E no Brasil, como isso acontece? A gente... Elton sumiu. Tem alguém me escutando ou ninguém está me escutando? Tô ouvindo bem. Vou tentar ver, pessoal. Todo mundo ouvindo agora? Bia, está escutando? Beleza. Tô ouvindo bem ainda. Tá. Então, como eu estava comentando aqui, antes era o seguinte. Esse artigo, a gente discutiu o papel da mulher na sociedade, nas empresas. E é importante a gente discutir isso. Mas o próximo artigo complementa. Então vamos deixar a discussão para o final, que eu acho que vai ser legal. E aí gostaria que vocês já ficassem pensando em como que... Gente, esse som está estranho. Vou escrever aqui. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou fechar aqui a sala e vou abrir de novo, tá? Beleza.